Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Mauro Alves, sou cardiologista e titular da cadeira 84 da Academia Brasileira de Medicina Militar. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de participar do calendário científico anual desta academia. O tema da minha apresentação é ponte miocárdica, uma doença negligenciada. Dividirei esta palestra nos seguintes tópicos: conceito, histórico, epidemiologia, anatomia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e prognóstico, procurando ilustrar com os principais estudos referentes a esta patologia. Inicio com um vídeo de um acontecimento ocorrido em 2019 a um jovem modelo de 25 anos, no São Paulo Fashion Week. Esse rapaz não tinha nenhum fator de risco clássico reversível, não fumava, não usava droga e teve morte súbita. Um mês após esse acontecimento, veio a informação nas mídias que a perícia deu como causa problema cardíaco, sem entrar em maiores detalhes. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aproximadamente 320 mil brasileiros são acometidos anualmente de morte súbita. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esta apresentação. A ponte miocárdica normalmente não causa sintomas, mas quando causa, o principal sintoma, o mais prevalente, é a dor torácica. E a dor torácica, ela pode ocorrer em mulheres, em homens, em adultos jovens e em idosos. Qual é o conceito de dor torácica? A dor torácica trata-se de qualquer dor no tórax que, ao ser relatada, traz toda uma carga de dúvidas sobre sua causa e o potencial risco de morte. As causas de uma dor torácica entram no diagnóstico diferencial: causas psicogênicas, pulmonares, cardíaca, vasculares, cutânea, muscular e de vísceras do abdômen. Então eu vou ter desde problemas mais sérios, como por exemplo, um pneumotórax hipertensivo, em que eu estou vendo aqui no raio-x o colapso do pulmão, provavelmente levando a um balanço do mediastino, até situações mais brandas, como por exemplo a síndrome de Titsa. Titsa é o nome de um cirurgião alemão que descreveu esta dor de uma inflamação costocondral em 1921. Então vou variar desde problemas mais simples, como esse, até problemas mais sérios, como infarto agudo do miocárdio, como um pneumotórax hipertensivo, por exemplo. Então, mediante uma dor torácica, o meu cérebro faz o seguinte raciocínio em termos de algoritmos. A dor torácica eu posso ter causas não cardíacas, das não cardíacas, gastroesofagiana, das gastroesofagianas pode ser uma úlcera péptica, um espasmo esofagiano, um refluxo gastroesofasiano. Das não cardíacas não gastroesofagianas, eu posso ter psicossocial como causa, músculo-esquelética, embolia pulmonar, pneumotórax. Das causas cardíacas, eu posso ter causas isquêmicas e não isquêmicas. Das causas não isquêmicas, eu posso ter problemas valvulares, dissecção aguda da aorta, pericardite. Da isquêmica, é uma angina estável, é uma angina instável ou é um infarto agudo do miocárdio? O estudo Kess classifica a dor torácica em A, B, C e D. A é definitivamente anginosa, é uma dor retroesternal ou precordial que é precipitada por esforço físico e que se irradia para o ombro, para a mandíbula ou face interna do braço, com duração de minutos e aliviada com repouso ou nitrato em menos de 10 minutos. Então aqui eu tenho a definitivamente anginosa. A provavelmente anginosa, que é a B, tem a maioria das características da dor descritas acima, porém eu vou precisar de exames para eu confirmar uma síndrome coronariana aguda. A C é a provavelmente não anginosa. Vou ter poucas características da dor descrita na A, porém eu vou precisar também de exames aqui para excluir a síndrome coronariana aguda. E a D é a definitivamente não anginosa, eu não tenho nenhuma característica da dor descrita na A, mas ela é localizada na região precordial ou retroesternal.
chegamos à definição da temática da nossa apresentação. A ponte miocárdica é uma anomalia congênita onde um segmento de uma artéria coronária é envolvida por feixes do miocárdio, podendo levar à compressão deste segmento durante alguns momentos do ciclo cardíaco. Então, eu vou ter um segmento de uma artéria epicárdica que é tunelada pelo tecido miocárdico subjacente. Mas como se formam essas pontes miocárdicas? Há duas vertentes principais. A primeira defende que a ponte miocárdica se forma junto com as artérias coronárias no período embrionário. Já uma segunda vertente afirma haver um problema na reabsorção das fibras musculares das coronárias epicárdicas. Se eu pegar a plataforma de busca da PubMed e for no banco de dados do Medline, eu vou ver hoje em torno de 4.937 estudos em relação à ponte miocárdica. Um pouquinho de histórico da ponte miocárdica. Ela foi descrita a primeira vez por Henry Heyman em 1737 através de necrópsia. A primeira descrição angiograficamente foi feita por Postnowive em 1960. Em relação ao primeiro caso tratado cirurgicamente, há uma divergência. Tem artigos que falam em 1975, por Bennett, e outros 2 anos antes, por um francês chamado Mikhailov. Epidemiologia. Acredita-se que esta anomalia seja bastante comum, porém a sua prevalência irá variar como resultado dos meios que a gente vai utilizar para a sua identificação. Então, se eu identifico através do cateterismo cardíaco, vou ter uma prevalência, da angio-TC vou ter outra prevalência, ou através da necrópsia eu vou ter outra prevalência. Eu tenho estudos que falam em menos de 10% essa prevalência relacional da população em geral. Estudos que falam até, artigos que falam até em 25%. 25%, por exemplo, é a prevalência da hipertensão arterial sistêmica no mundo ocidental. Enfim, a real prevalência é desconhecida. Localização e características anatômicas. Então, vou ter uma ponte miocárdica desde uma forma superficial, tem aqui a artéria coronariana epicárdica, é uma pequena massa muscular sobrejacente, tunelizando esse segmento. Ela, de uma forma profunda, já tem uma massa maior, ela já de uma forma mais profunda. Nobel classifica o estreitamento sistólico da descendente anterior, aonde a localização da ponte é mais prevalente, que é na descendente anterior, e classifica de acordo com o estreitamento durante a sístole, em grau 1, 2 e 3. O grau 1, em que este estreitamento é igual ou inferior a 49%, grau 2, de 50% a 74%, e se ele é igual ou superior a 75%, em grau 3. Fisiopatologia e manifestações clínicas. As manifestações clínicas dos pacientes com ponte miocárdica podem aparecer de duas formas. Pela contração das fibras da ponte miocárdica e compressão direta do segmento tunelizado. Ou, 2, por estimulação e aceleração da aterosclerose no segmento proximal à ponte miocárdica. São relatados eventos com o mecanismo de Branch-Steele, que é causado pela despressurização de ramos septais da ponte miocárdica, resultando em uma redução da pressão de perfusão do segmento estenosado, graças ao efeito Venturi. Isso foi descrito por Lin em 2013. E Gold, em 2015, diz que assim observa-se um roubo desse fluxo sanguíneo do segmento estenosado distal da ponte miocárdica pelos segmentos não estenosados coronarianos, que são representados pelos ramos septais. Qual seria, então, o mecanismo para o paciente apresentar dor torácica? O mecanismo responsável pelos sintomas ele é incerto e bastante controverso. A irrigação do miocárdio ventricular, como nós sabemos, ocorre quase que exclusivamente durante a diástole. Mas como a ponte reduz a luz da artéria, na grande maioria dos casos, somente durante a sístole, durante a contração do coração, não é fácil a gente explicar o mecanismo da isquemia e, consequentemente, dessa dor. O aparecimento do espasmo coronariano na artéria descendente anterior, onde ela é mais prevalente, no seu trajeto intramiocárdico, após a injeção intracoronária de acetilcolina, parece ser outra hipótese. Isso sugere haver uma disfunção endotelial localizada naquele segmento, parecendo ser esta a razão do aparecimento dos sintomas
mais frequentemente na quarta ou quinta década de vida, época em que ocorrem as alterações do tônus vascular. A ponte miocárdica ela tem sido associada à isquemia miocárdica com ou sem infarto, tem sido associada a arritmias induzidas ao exercício, tem sido associada a espasmo coronariano e a predisposição de doença aterosclerótica. Tem sido associada também em estudos à síncope e à morte súbita. Evidentemente, na decorrência da sua magnitude de obstrução e da sua localização. A maioria das pessoas acometidas, elas não têm queixas, são assintomáticas e a descoberta é feita ao acaso durante necrópsias. Naqueles que apresentam sintomas, a dor torácica pode apresentar características semelhantes a de outras causas sintomáticas de isquemia miocárdica. Daí, nós iniciarmos essa apresentação com um diagnóstico diferencial de dor torácica. Nós devemos suspeitar desse diagnóstico de ponte miocárdica em todos os pacientes jovens sem fatores de risco para doença cardiovascular, com um quadro de dor torácica sugestiva na emergência. Porém, não é apenas nessa faixa etária que a ponte miocárdica sintomática se faz presente. A idade de início dos sintomas pode variar amplamente, desde a infância até o final da idade adulta, embora a queixa ocorra mais na idade adulta, quando existe queixa. Muitas vezes essa afecção só é demonstrada após a estratificação invasiva. Bom, então quais são as formas que a gente tem de fazer o diagnóstico de ponte miocárdica? Método diagnóstico não invasivo, a tomografia computadorizada multislice das coronárias. Padrão ouro, cateterismo cardíaco, a cine, angiocoronariografia. Passando por métodos diagnósticos funcionais e de imagem. Funcionais como a cintilografia de perfusão miocárdica, de imagem o eco de estresse, o eco tridimensional e a ressonância magnética cardíaca. O Doppler intracoronário ele é capaz de demonstrar o fluxo coronariano com alguns padrões específicos presentes na ponte miocárdica. Exemplo, padrão de ponta de dedo. A ultrassonografia intravascular ela também pode demonstrar compressões dos vasos durante a sístole. Há também um achado específico conhecido como aparência de meia-lua, que ocorre no ciclo cardíaco sugestivo de ponte miocárdica. A explicação para a ocorrência dessa aparência de meia-lua não é muito bem estabelecida. A fração de reserva de fluxo permite avaliar a queda do fluxo coronariano entre a diástole e a sístole, possibilitando visualizar se é um comprometimento importante ou não do mesmo. Um estudo interessante que foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 2019, Enros e colaboradores propuseram uma ferramenta recém-descrita para avaliação de inflamação e aterosclerose. Era a relação de monócitos no sangue com o HDL colesterol. Poderia estar associada esta relação à aterosclerose em segmentos proximais a uma ponte miocárdica. Então, os autores estudaram 160 pacientes com ponte miocárdica, sem lesão coronariana significativa, observaram um cutoff no valor de 13,55 e detectaram a presença de ponte, uma sensibilidade de 59% e uma especificidade de 65%, e uma área sobre a curva ROC de 0,687. O intervalo de confiança 95%, de 0,6 a 0,7, com um P altamente significativo, inferior a 0,001. Numa análise multivariável, essa relação MHR, que é a relação monócito e HDL colesterol, emergiu como um fator de risco independente para a presença de ponte miocárdica. E os autores atribuem essa associação à ocorrência de disfunção endotelial e de inflamação em pacientes com ponte. Seria então um marcador de ponte miocárdica? Se a gente for analisar esse artigo, a gente vai ver uma série de limitações e uma série de vieses, mas não deixa de ser interessante. No futuro, quem sabe, essa ferramenta inteligência artificial poderá nos ser útil também para diagnosticar a ponte miocárdica. Sabe que a inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas, de dispositivos e de programas computacionais capazes de reproduzir padrões de comportamento semelhantes ao humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde das mais simples até as mais complexas.
através da aplicação de métodos matemáticos, modelos estatísticos de probabilidades em algoritmos inteligentes, que é uma sequência finita de passos de instruções, esses algoritmos. A inteligência artificial consegue analisar grande quantidade de dados, identificar padrões e tendências e gerar insights e previsões de uma forma rápida. Um exemplo de aplicação de inteligência artificial são as redes neurais. As redes neurais artificiais são técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência. Uma grande rede neural artificial pode ter centenas ou milhares de unidades de processamento. Já o nosso cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. Então, a tomada de decisão sempre terá que ser feita através da inteligência natural. A inteligência artificial é uma ferramenta que poderá nos ser útil se a gente souber lidar com ela. Então, não adianta nada eu não souber, por exemplo, selecionar as variáveis que vão entrar no meu modelo, porque se essas variáveis não forem bem selecionadas, ele vai me cuspir resultados também totalmente díspares. Então, não só a seleção das variáveis que vai entrar no meu modelo, como a interpretação final será feita sempre pela inteligência natural e não pela inteligência artificial. É interessante esses pensadores em que, por exemplo, William Edward diz que sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. A Fiorina diz que o objetivo é transformar esses dados em informação e em informação em entendimento. Um estatístico londrino, George Box, dizia assim: esses modelos são aproximações. Em essência, todos esses modelos estão errados. Agora ele diz, apesar de alguns serem úteis para a gente. E Andre dizia que muitos vão usar a estatística da mesma forma que um bêbado usa um poste de luz, mais para suporte do que para iluminação. Então a gente tem que usar isso não como suporte, mas que ele possa nos dar luz para que a gente tome as decisões adequadas. Importante reprisar aqui uns conceitos que às vezes as pessoas confundem entre doença congênita, doença hereditária e doença genética. Doença congênita são doenças que se manifestam durante a gestação ou após o nascimento. Um exemplo são cardiopatías congênitas, um exemplo é a ponte miocárdica, objeto da nossa palestra. As doenças congênitas, elas podem ter ou não causas genéticas ou hereditárias. Doenças hereditárias são causadas por alterações no DNA que são herdadas, pelo menos por um dos pais. Doença hereditária é uma doença que pode passar de geração para geração. Aqui o conceito pode se misturar com o de doença genética, porque quando a gente pensa em doença genética, ela pode ser herdada, mas também pode acontecer por uma alteração de novo. Ou seja, a pessoa é a primeira da família a apresentar aquela alteração genética. De tal forma que nem todas as doenças genéticas são hereditárias, porque pode estar iniciando naquela geração. Porém, todas as doenças hereditárias, evidentemente, são genéticas, podendo essas ou não se manifestarem no nascimento e serem doenças congênitas. Eu digo isso porque a gente iniciou a apresentação com aquele vídeo em que te mostra uma morte súbita. E dentro de uma morte súbita, a gente sabe que acima de 35 anos, o principal causa são as cardiopatias isquêmicas, um infarto agudo do miocárdio fatal, ou uma doença elétrica ritmogênica. E abaixo de 5 anos, a gente vai fazer um sequenciamento genético na pesquisa de doenças cardíacas hereditárias. Então, pode ser uma cardiomiopatia, e aí eu tenho que afastar a hipertrófica, a ritmogênica do ventrículo direito, ou uma cardiomiopatia e síndrome de Brugada, o SQT longo, enfim. É importante eu ter isso no meu raciocínio para o diagnóstico diferencial. Se você for procurar naquelas quase 5.000 estudos, você não vai encontrar nenhum estudo relacionando uma mutação ou um polimorfismo genético relacionado à ponte miocárdica. Mas eu encontrei no jornal brasileiro, em 2020, uma relação, né, da ponte miocárdica de pai e de filho. Seria uma variante anatômica? Enfim, será que nós teríamos uma subpopulação dentre essas pontes miocárdias em que a gente tivesse uma população em que tivesse uma hereditariedade, né, uma predisposição a isso? Fica um ponto de interrogação. Tratamento. Não existe na literatura, até o presente momento,
estudos clínicos randomizados que vão comparar o tratamento medicamentoso ao cirúrgico na ponte miocárdica. O tratamento clínico, a terapia com beta-bloqueadores é geralmente considerada como terapia médica de primeira escolha naqueles pacientes com sintomas, com dor torácica, por exemplo, com o objetivo de diminuir o cronotropismo e diminuir o inotropismo do coração, reduzindo assim a compressão coronariana. E aí eu posso usar nesse arsenal o nebivolol, o bisoprolol, o succinato de metoprolol. Um exemplo do nebivolol, existem apresentações de 5 mg, caixa de 7, 28 e 56 comprimidos, uso oral em adulto. Os bloqueadores de canais de cálcio podem ser úteis na redução dos sintomas, através da redução da compressão e da melhora da função endotelial. O uso de antagonista do canal de cálcio pode ser particularmente útil quando há uma contraindicação para o uso dos beta-bloqueadores ou, primeira escolha, quando há suspeita de vasoespasmo coronariano. Então, se há uma ponte miocárdica, suspeita de vasoespasmo coronariano identificado, eu não devo usar o beta-bloqueador, posso usar como primeira escolha um antagonista do canal de cálcio. E aqui eu estou o arsenal de bloqueadores de canal de cálcio de hidropiridínicos, nifedipina, lodipina, nicardipina, felodipina, alercanidipina, muito utilizado hoje para hipertensão arterial, nitridipina, dos não dihidropiridínicos, verapamil, diltiazem. A ivabradina é uma medicação que atua no nó sinusal. Ela inibe de forma específica e seletiva a sua corrente F, reduzindo a frequência cardíaca. Ela pode ser considerada em conjunto com beta-bloqueador ou com bloqueador de canal de cálcio em baixas doses. Ou no caso, evidentemente, da contraindicação dos dois. Posso usar a ivabradina. Agora, eu tenho que lembrar que essa medicação, por atuar no nó sinusal, nessa corrente F, eu devo utilizá-la sempre que o indivíduo estiver em ritmo sinusal. A dose recomendada é de 5 mg 2 vezes ao dia, e havendo boa aceitação e observando-se chegar a uma frequência cardíaca de 50 a 60 batimentos por minuto, após 2 semanas, ela pode ser levada para 7,5 mg 2 vezes ao dia. Os antiagregantes plaquetários devem ser considerados, pois alterações da morfologia endotelial e dos agentes vasoativos influenciam na progressão da aterosclerose da ponte miocárdica. E o segmento proximal, a região da ponte miocárdica, tem sido, sim, associado à aterosclerose. E dentre esses eu posso usar o ácido salicílico, epitifibatida, a tirofibana, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol, a ciclodipina. Os nitratos, eles podem exacerbar os sintomas, intensificando a compressão sistólica do segmento em ponte. E os segmentos vasodilatadores proximais à ponte, levando a um roubo, e, portanto, eles devem ser evitados, a menos que exista vasoespasmo coronariano, coexistente e significativo, e aí eu não vou poder usar o beta-bloqueador. Em relação à estatina, é interessante, né? Se eu vejo que existe uma propensão ao desenvolvimento de aterosclerose no segmento proximal da ponte miocárdica, existe um racional para o uso da estatina, né? Até pelo efeito pleotrópico da droga. E aí você não vai encontrar, não se fala muito em estatina, mas existiriam, se não uma evidência, um racional proposto para sua utilização. Tomar cuidado, porque um exemplo aqui, uma capa da revista Veja de junho de 2004, em que usava vastatina para uma série de coisas. Diabetes, para osteoporose, inflamação, para doença de Alzheimer, para câncer de mama, de próstata. Enfim, uma coisa é eu ter uma evidência, um racional, outra coisa é sair utilizando para qualquer coisa. O tratamento invasivo, quando os sintomas são refratários à terapêutica medicamentosa, a miotomia supraarterial é a estratégia de tratamento cirúrgico preferida na ausência, evidentemente, de uma doença arterial coronariana intranominal obstrutiva concomitante. Outro tratamento invasivo seria a cirurgia de revascularização no miocárdio. Ela tem sido utilizada por alguns centros como estratégia de tratamento cirúrgico. No entanto, o bypass está associado a um risco de fechamento do enxerto secundário ao fluxo competitivo. Vai competir a ponte com o bypass. Então, ela tem sua indicação, mas ela também tem sua contraindicação. Aqui é um aspecto cirúrgico da miotomia supraarterial, né? E aqui ao lado a angiotomografia, mostrando o alívio após a cirurgia daquela compressão muscular no segmento coronariano dissecado. Angioplastia com implante de stent. A colocação percutânea de stent
para o tratamento de sintomas associados à ponte miocárdica tem o risco potencial de fratura do estente, além do aumento do risco de restenose. Logo, a implantação de estentes coronários tem sido de uso limitado devido aos resultados insatisfatórios a longo prazo, embora cada vez mais com novos estentes tenha se utilizado esse tipo de abordagem. Então, mas ela deve ser reservada a paciente com risco elevado para a cirurgia. Aquele paciente que tem uma refratariedade ao tratamento clínico medicamentoso, eu pensando em cirurgia, mas ele tem um alto risco para a cirurgia, é uma possibilidade a ser pensada. Aqui um resumo, né, da anatomia e das modalidades de tratamento. Então eu tenho aqui o miocárdio, a artéria coronária, o pericárdio e o endocárdio. Aqui eu tenho uma ponte miocárdica superficial, né? Tem apenas uma pequena banda, né? Dá um corte transversal e essa normalmente não causa muitos sintomas ou não causa sintoma nenhum. Quando ela é profunda, tem uma banda grande, né, de miocárdio, e a ponte é profunda, ou ela é extensa, longa, esses são os casos anatômicos que normalmente causam potenciais sintomas. E aqui são os casos em que merecem e exigem tratamento. E o tratamento pode ser medicamentoso, como já dito, percutâneo, com a colocação de estente, pelo bypass da cirurgia de refrigeração miocárdica ou da miotomia subarterial. Prognóstico. Uma meta-análise de 2017, feita por Sonin e colaboradores, sobre as consequências cardiovasculares da ponte miocárdica, embora descrevendo as limitações da mesma, conclui que, no geral, a ponte miocárdica pode ter consequências cardiovasculares significativas. Porém, ele deixa claro também que mais estudos são necessários para afirmar ou refutar uma associação clara com o infarto, com a morte súbita ou outras patologias cardiovasculares. Ainda sobre o prognóstico, estudos retrospectivos existentes, todos com um pequeno número de pacientes, direcionam para uma evolução benigna de pacientes portadores de ponte miocárdica. Entretanto, a documentação de angina, de espasmo coronariano, arritmias ventriculares, de infarto agudo do miocárdio e morte súbita em pacientes com ponte miocárdica aponta para a provável existência de um subgrupo de pacientes com maior risco de eventos. Agora, a ausência de estudos prospectivos controlados dificulta o estabelecimento definitivo dos fatores prognósticos dessa condição. Para levar como mensagem final, levar para casa, eu devo sempre pensar na possibilidade de uma ponte miocárdica quando o diagnóstico diferencial de dor torácica, principalmente em jovens sem fatores de risco para doença cardiovascular. Sempre desconfiar. Nunca devo subestimar essa doença, porque ela pode sim causar sérios eventos cardiovasculares, embora a maioria pareça ter um curso benigno. A tomografia coronária pode ser usada no diagnóstico não invasivo da ponte miocárdica. A cinecoronografia continua sendo seu método método ouro. O tratamento sintomático inicial deve ser medicamentoso com beta-bloqueador. Devo guardar o tratamento invasivo para as formas refratárias. Neste, a cirurgia através da miotomia subarterial é a escolha. Guardar o bypass, a cirurgia de refrigeração miocárdica, para os casos de uma doença arterial coronariana fixa intraluminal significativa que esteja associada. E a colocação de estente coronário farmacológico no segmento analisado deve ser reservada para os casos em que eu tenho elevado risco de cirurgia. Paciente tem refratário ao tratamento clínico, tem um risco elevado por uma comorbidade à cirurgia, posso pensar então na colocação do estente coronariano. Agora, é evidente que pesquisas adicionais são necessárias para definir os pacientes nos quais a ponte miocárdica é potencialmente grave. E estudos multicêntricos randomizados de acompanhamento de longo prazo são necessários para avaliar a história natural, a seleção desses pacientes e as abordagens terapêuticas. Eu recebi da ESCA, Sociedade Europeia de Cardiologia, agora, dia 8 de maio de 2024, esse artigo de um dinamarquês, muito interessante, que ele fala que a gente deve fazer a autópsia de todo jovem, de casos de jovem com morte súbita, porque é importante para aumentar a sobrevida daqueles familiares, aqueles membros que estão abaixo, que ainda estão vivos, e que existiriam 3 pilares de investigação pós-morte. A toxicologia, para afastar se a morte súbita foi por drogas,
eu não gosto do termo autópsia, que é auto que significa um prefixo grego de si próprio, a necrópsia e o estudo genético. Queria agradecer a atenção de todos. Eu queria agradecer à equipe da Max Doctor, que gentilmente disponibilizou o estúdio e nos ajudou na edição dessa palestra. Muito obrigado a todos os membros dessa instituição. Eu também gostaria de agradecer imensamente ao presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar, o contra-almirante Carlos Edson, e a toda a sua diretoria, o Dr. Moreira e os demais membros, pelo convite e pela possibilidade de a gente estar aqui hoje presente falando de uma entidade nosológica tão negligenciada e tão importante que seja lembrada. Obrigado, almirante, obrigado a todos os membros da direção da Academia.